vídeo de hoje vamos falar sobre a artista Mirjana Milošević, mais conhecida como Kika. A artista Kika faz parte do universo da body art e nós já temos aqui no canal um vídeo no qual eu explico sobre o conceito desse movimento da arte contemporânea que é a body art. Ela é conhecida mundialmente, ela é uma artista sérvia que começou fazendo seu trabalho de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito despretensiosa, mas seu talento foi descoberto por várias pessoas que atuam dentro do universo artístico e ela acabou se tornando sim uma grande artista da body art. Todo mundo sabe que essa questão de pintar o corpo não é algo recente. Nós temos em toda a história da humanidade a pintura corporal adquirindo características e propósitos diferentes em sociedades e culturas diferentes. Falando no Brasil, nós temos os índios que têm o hábito de pintar o corpo com a mesma estampa, com o mesmo componente geométrico que eles colocavam, por exemplo, na cestaria ou na pintura cerâmica. Então, a pintura corporal indígena do Brasil servia também para demonstrar a origem daquela pessoa. Então aquela pessoa fazia parte de tal tribo, porque a composição da pintura do corpo dela dizia aquilo. Então nós temos a body art, a pintura corporal, como uma expressão artística que acompanhou a humanidade desde sempre. E a Kika, ela foi além. Ela utiliza o corpo como um suporte para a pintura que tem vários estilos diferentes e que também traz algumas coisas muito inusitadas e muito novas. Por isso que ela chamou tanto atenção nas suas redes sociais. E digo mais, daqui pra frente muitos grandes artistas irão surgir também nas redes sociais. Esse negócio de maquiagem, esse negócio de vídeo, isso faz com que apareçam outras propostas de trabalho. Então, onde se imaginou que uma maquiadora, que começou na maquiagem, na verdade, porque ela precisava trabalhar com uma forma de trabalho e que foi adquirindo características diferentes, de repente explode como uma grande artista plástica, sem mesmo ter tido uma formação dentro dessa área. Mas as redes sociais têm essa questão de nos aproximar de pessoas que estão espalhadas pelo mundo e ela se torna então uma vitrine para trabalhos de pessoas extraordinárias. A Kika é uma maquiadora autodidata que nasceu na Sérvia, numa cidade industrial que fica a 70 quilômetros de Belgrado. Ela teve uma infância muito difícil porque a cidade na qual ela nasceu foi totalmente devastada pela guerra. Então ela não teve acesso a uma boa educação, a coisas básicas. E isso meio que impulsionou a vontade dela em aprender por ela mesma. Já que ela não tinha alguém para ensiná-la ou alguma instituição que ela pudesse entrar para ensiná-la, o que ela fez? Ela foi em busca de técnicas e de materiais que ela pudesse adquirir para fazer a pintura que ela queria fazer. Tá? Então ela foi uma criança que desde pequena demonstrou habilidades com pintura. Os pais dela sempre disseram que mesmo antes de andar, ela já tinha o hábito de pintar o próprio corpo. E ela começou então como uma figura notória nas redes sociais, quando um belo dia ela resolveu postar no seu Instagram uma pintura que ela fez na perna que imitava um machucado. As pessoas que seguiam a Kika ficaram confusas se aquele machucado era real ou se era uma pintura de tão realístico que era. E os pais dela chegaram a afirmar várias vezes que quando ela era criança, ela não gostava de ficar pintando em papel, que ela procurava superfícies diferentes para ela pintar, brinquedos, parede, almofadas e coisas variadas. Isso já demonstrava a vontade dela em procurar suportes diferentes para a sua pintura. Por conta da sua infância tão humilde, ela teve um começo de vida muito difícil. E ainda adolescente teve seu primeiro filho. Por conta disso, procurou uma profissão que viesse de encontro com aquilo que ela mais amava, que era a pintura. Começou então a fazer pinturas murais infantis.
algo que já era muito comum na sua cidade. Mas depois de um tempo acabou tendo um grave acidente e a sua saúde ficou muito debilitada. Durante esse período ela parou de pintar. Teve sua segunda filha em 2012, aí que ela começou a fazer pinturas faciais em crianças, em festas, em ocasiões especiais. E daí ela descobriu que era isso que ela queria. Começou a investir então nessa carreira, passou a fazer alguns cursos de maquiagens, a procurar materiais especiais para elaborar essas pinturas, até que se tornou essa artista que de certo ponto na sua origem, né, no começo do seu trabalho era autodidata, depois de um tempo começou a fazer alguns cursos, mas que na verdade ela é autora, ou seja, ela que cria as principais performances que ela faz, porque ao fazer a pintura nela mesma, ela se torna tanto a criatura quanto a criadora do seu próprio trabalho. A Kika então viu seu trabalho bombando nas principais redes sociais, principalmente o Instagram e o YouTube. No Instagram ela tem alguns perfis diferentes, que ela põe propostas diferentes, né, do próprio trabalho dela, mas que ela mostra principalmente os trabalhos que ela faz, as campanhas, as parcerias, o lado profissional que ela ingressou por conta da pintura corporal. No seu canal do YouTube, pessoal, é muito legal, então vocês devem procurar lá no YouTube Kika, coloca Kika Body Art lá no busca e vai aparecer ela. É fantástico, é genial. Por quê? No canal do YouTube, ela mostra como ela faz. Não é um tutorial, não é um canal que você vai entrar para aprender a pintar como ela, esquece. Porque lá ela mostra aceleradinho, porque demora muito, né, a pintura dela. Ela mostra como ela faz. Então ela mostra a preparação do corpo a detalhe. Não sei se ficou muito claro, mas hoje em dia ela é conhecida por fazer pinturas nela mesma. Então é como que eu tô gravando aqui pra vocês. Como se eu fosse ela, tivesse a câmera aqui, o espelho e um fundo preto, que eu vou explicar por quê, e ela faz a pintura nela mesma olhando o visor da câmera. Então funciona dessa forma. O vídeo dela mostra desde a preparação do corpo até ela aplicando a matéria-prima. Então ela utiliza maquiagem, utiliza a tinta, utiliza massinha, elementos diferentes para trazer à tona toda a criatividade dela. Então ela representa personagens importantes de filmes, ela representa personagens importantes do imaginário infantil e sempre com uma temática bem diferente. Esses vídeos são surpreendentes porque ela demonstra, né, como que é o processo criativo dela. Então é bem interessante essa nova geração de artistas que estão surgindo, que eles também têm uma proposta. Nunca que por exemplo, os artistas tradicionais demonstravam, né, como que eles faziam uma escultura, como que eles faziam uma pintura, eles preparando a tinta. Não era comum mostrar o processo por trás. E hoje em dia se valoriza muito isso, né? E fora a Kika, existem vários outros artistas da body art que fazem performances se transformando em outras pessoas, outros personagens que fazem sucesso no mundo inteiro. Então a gente pode dizer que ela fez parte da primeira geração de artistas, né, que utiliza a body art e também as redes sociais para divulgar o seu trabalho. E o porquê de ter um fundo preto? Em muitas performances de body art que ela faz pro YouTube, ela coloca ali a câmera, ela coloca uma luz direcionada pro corpo dela e o fundo fica escuro. E tem um pano preto no fundo. Quando ela pinta algumas partes do corpo com a tinta preta, essas partes pintadas somem. Então ela pode deformar totalmente o corpo dela utilizando o fundo preto e a tinta preta. Então esse método, esse processo foi inventado por ela. E ela faz a maquiagem, né, da body art nela
nela mesma. Então pensa comigo, grande parte dos artistas da body art fazem o seu trabalho em outras pessoas. Ela não, ela aplica a técnica que ela desenvolveu nela mesma. Então olha que difícil o processo de fazer a obra de arte dela. É muito mais complicado do que para o artista que faz em outra pessoa. Porque ele vai lá, ele se afasta, ele retoca, ele tem uma visão, né, do que ele está fazendo. Ela tem a visão do que ela alcança e também do visor da câmera. Ao fazer a pintura, por exemplo, no rosto, ela tem só o visor da câmera e o espelho. É muito mais difícil de se fazer do que um artista que faz uma pintura em outra pessoa. E como todo mundo sabe, o Instagram, YouTube, Facebook são verdadeiras vitrines para o mundo inteiro. E com ela não foi diferente. Ela começou no Instagram, depois foi para o YouTube, mostrando o seu trabalho. Hoje em dia, o YouTube é a principal renda que ela possui, mas tudo isso abriram novas possibilidades. Ela tem parcerias com grandes empresas, ela já fez campanhas para grandes marcas de cosméticos, como a NYX, por exemplo. Então ela pode lucrar de outras formas, tudo por conta do seu trabalho, que é excepcional e que é veiculado nas redes sociais. E a Kika está somente no início da sua carreira, que tem tudo para ser fenomenal e brilhante. Tenho certeza que ela irá nos surpreender ainda mais. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia o trabalho da Kika, se você conhece outra pessoa que faz body art assim como ela. Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal, clica no sininho para não perder as notificações, senão o YouTube esquece que você é inscrito e não te notifica para os vídeos novos. Espero... Eu não esqueci o que eu ia falar, falei tanta coisa. Compartilhe nas suas redes sociais. Grande beijo!